paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos juvenis. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento. Estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 2 desse segundo trimestre da CPAD em 2023. Nesse trimestre, nós iniciamos uma nova jornada sobre essa perspectiva cristológica, cristocêntrica a respeito de Jesus. E o tema desse trimestre é muito legal. Nós vamos estar trabalhando sobre o seguinte argumento: o que Cristo fez por nós e o que podemos fazer pelo reino de Deus. E o tema da aula de hoje, lição de número 2, trata sobre o seguinte argumento: ele foi sacrificado por amor a nós. Eu espero muito que a palavra de Deus hoje possa achar guarida no teu coração, que você seja edificado em Jesus. É claro, você que está chegando por aqui pela primeira vez, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa teu likezinho aí, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar a palavra de Deus e alcançar mais vidas para Cristo. Deixa aí teu comentário também, porque com esse comentário você contribui muito com a gente e coloque onde você está me assistindo, o nome da tua cidade, da tua igreja, e seja bem-vindo por aqui também. Você que já é aluno, que Deus te abençoe para a glória e honra do Senhor Jesus, e compartilhe com alguém que precisa assistir essa aula com você. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa disponível para você no nosso canal Janderson Nascimento. Fica à vontade para conhecer os nossos trabalhos. A nossa playlist está disponível para você abaixo, na descrição desse vídeo. Conheça aí cada classe para a glória de Deus. Eu espero muito que a palavra de Deus possa te abençoar hoje. Então nós vamos deixar de conversa e vamos então para a aula de hoje, para a glória de Deus. Nós chegamos na lição de número 2 aqui da classe dos juvenis. Estamos trabalhando nesse trimestre sobre o seguinte argumento: o que Cristo fez por nós e o que podemos fazer pelo reino de Deus. E o tema da aula de hoje trata então sobre a seguinte perspectiva: ele foi sacrificado por amor a nós. Para você iniciar bem a tua aula, inicie então pelas bases bíblicas que a própria lição traz e oferece para você. A primeira delas está em Efésios capítulo 5, versículo 2. Faça essa leitura compassadamente com os teus alunos. E leia também a leitura bíblica em classe, que se localiza hoje em Lucas capítulo 23, versículos 33 ao 46. Leia esse texto compassadamente com os teus alunos e deixe Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. Não se esquece, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no nosso canal, Janderson Nascimento. Fica à vontade para conhecer os nossos trabalhos. Sempre ao meio-dia eu posto a aula. E toda quarta-feira, ao meio-dia, é o encontro marcado da classe do juvenis. Então, toda quarta ao meio-dia, a gente está por aqui publicando aula para você ser edificado em Jesus com antecedência, para você fazer as tuas anotações e ser uma bênção na escola bíblica dominical da tua igreja, para a glória de Deus. Quando você olha para a doutrina bíblica da salvação, soteriologia, você passa a entender então o significado da aula de hoje. Hoje nós vamos observar um pouco sobre expiação, nós vamos observar sobre o pacto da antiga aliança, nós vamos observar sobre o estilo de remissão de pecados que existia então no Antigo Testamento. Nesse trimestre, nós estamos estudando um pouco sobre a doutrina teológica sistemática cristologia. Eu já disse para você na aula anterior que nós estudamos a cristologia de uma forma muito clara. Nós que somos pentecostais acreditamos então que Cristo está no centro da palavra. Em cada texto da Bíblia, nós encontramos então a pessoa de Jesus. E nesse centro da palavra, nós encontramos então a ação do plano de Deus. E encontramos a obra da salvação. A obra da salvação é estabelecida pelo tremendo amor de Deus. E você pode tomar como nota João capítulo 3, versículo 16 a seguir, você vai perceber essa ação do pleno amor de Deus.
O ser humano estava aprisionado, então, no pecado. Nós estávamos aprisionados no pecado quando nós estávamos ainda na antiga vida. Mas através de Jesus, através da obra de Jesus, da expiação de Jesus e o reconhecimento dessa obra e o arrependimento também no nosso coração, e mediante a fé ao reconhecimento dessa obra, nós então estamos livres da antiga vida, porque o sangue de Cristo nos resgatou. Nós vamos perceber que no Antigo Testamento, no Antigo Pacto, as pessoas então pecavam, se afastavam da presença de Deus, ofereciam sacrifícios pelo perdão daqueles pecados. Só que todos os sacrifícios do Antigo Testamento são simbólicos. Como assim, pastor? São símbolos que apontam para a pessoa e a obra de Cristo, ou seja, para o Calvário. O Calvário é o centro do plano de Deus. No Calvário nós vamos encontrar então essa restauração da humanidade através do amor de Jesus. Toda a Bíblia, toda a ação bíblica aponta para o plano de Deus, aponta para um grande avivamento, para a obra de Jesus no nosso coração. Vamos parar para entender sobre isso. Eu espero muito que Deus use você, hermeneuticamente falando, que você então pegue esses argumentos que estamos desenvolvendo com você e aponte para a vida dos teus alunos, apontando a obra de Cristo. O primeiro ponto da aula de hoje trata então sobre a expiação. Nós precisamos entender o significado da expiação. A expiação ela está presente dentro da Bíblia e a expiação também está presente na obra de Cristo. E o primeiro subtópico trata sobre o seguinte argumento: o que significa então expiação? A expiação, conforme a própria lição traz para a gente, é o cancelamento pleno do poder do pecado conforme a justiça de Cristo. E essa expiação agora nos traz a restauração mediante o arrependimento, essa restauração a Deus, mediante o arrependimento e confissão pela fé. Ou seja, a expiação é a obra de Cristo, o sacrifício de Cristo de forma expiatória no meio, no seu lugar, para nos libertar então da condenação e do poder do pecado. Nós estávamos escravizados pelo pecado. O pecado aprisiona o nosso coração, aprisiona a nossa alma e nos afasta de Deus. Cristo nos amou tanto que através da obra da expiação, através da sua justiça, ele cancela o poder do pecado. E o poder do pecado cai por terra quando você aceita Jesus mediante a fé, através do arrependimento, reconhecendo Jesus como seu Salvador. E através dessa obra da expiação, agora nós podemos ter comunhão com Deus. Isso quer dizer que nós antes estávamos em pecados, afastados de Deus, não podíamos nos aproximar de Deus, éramos escravizados, carregávamos sobre nós o peso da morte, mas Deus nos amou e através da obra de Cristo no Calvário, nós fomos resgatados. É aquela parábola da ovelha perdida que está em Lucas capítulo 15. Nós fomos resgatados pelo próprio Cristo. O próprio Cristo nos amou tanto e nos resgatou com preço de sangue. Então, essa perspectiva aponta então para a obra de Cristo nesse significado da expiação, é o cancelamento total do poder de Cristo mediante a justiça de Jesus sobre nós. Avançando, o segundo subtópico trata então sobre a expiação no Antigo Pacto. Quando me refiro ao Antigo Pacto, nós estamos nos referindo então ao sistema de expiação, ou seja, o sistema de sacrifício que existia na Antiga Aliança no Antigo Testamento. Olhando para esse sistema sacrificial do Antigo Testamento, você vai perceber que as pessoas ofereciam sacrifícios para obter o perdão do pecado, porém esses sacrifícios eles tinham uma validade, eles não tinham então um peso como o sacrifício de Cristo. A expiação, ela agora estabelece um novo concerto, uma nova aliança. A obra de Cristo, então, através do sangue de Jesus, nos liberta de todo o pecado. No Antigo Testamento era através dos sacrifícios de animais, mas através da obra de Cristo não há mais necessidade de sacrificarmos animais. E agora, em Cristo, nós somos lavados e remidos pelo perfeito sangue de Jesus.
Você vai perceber em Levítico capítulo 17, versículo 11, que no antigo pacto era pelo sacrifício de animais, mas agora pelo sangue de Jesus. O escritor aos Hebreus fala que de uma vez por todas, através da fé, nós somos livres do domínio do pecado e agora temos paz com Deus. Avançando, terceiro subtópico trata então sobre o aspecto da expiação e a salvação. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, Paulo, escrevendo aos irmãos da igreja de Corinto, ele fala sobre o aspecto da obra de Cristo, comparando essa obra da expiação com a salvação em Jesus. Ele se fez justiça em nosso lugar, ele que não tinha pecado. Aqui nós vamos perceber o aspecto da nossa reconciliação agora com o próprio Deus. A única coisa que nos afasta de Deus se chama pecado. Quando nós estamos em pecado, nós então nos afastamos da presença do Criador. Mas o Criador, nos amando primeiro, já sabendo da nossa condição, ele então estabelece o plano da salvação mediante a Cristo. Você vai ler Romanos capítulo 3, versículo 23, você percebe então que há uma depravação total sobre a terra. As pessoas precisavam da salvação. Nós vamos perceber agora que Jesus, ele se faz justiça. Ele se coloca à disposição em morrer no meu e no teu lugar, para que através do seu sacrifício nós encontrássemos então a salvação. E essa salvação então é a demonstração da misericórdia de Deus sobre nós. Esse Jesus, ele estabelece o plano de Deus, estabelecendo o plano de Deus agora, nele nós temos nova chance. Nele nós temos então nova vida. Em Jesus, você passa a ser agora nova criatura mediante a fé. Avançando, espero estar ajudando você com essa palavra, compreendendo especialmente essa doutrina sobre a expiação e salvação. Vamos agora para o segundo ponto. O segundo ponto trata então sobre o valor do sacrifício de Jesus. Se você pode, coloca no comentário de onde você está me assistindo e envie essa aula para alguém. Vamos agora para o primeiro subtópico, que vai tratar sobre o preço, ou qual o preço da nossa salvação. O preço da nossa redenção foi caríssimo. Foi a morte de Jesus. Você vai perceber isso, o salmista cantando sobre isso em Salmos 49, versículo 8. Paulo relatando para os irmãos da igreja de Roma, capítulo 3, na carta aos Romanos, versículos 9 ao 20, ele fala sobre esse grande preço da nossa redenção, apontando então para a obra de Cristo, para o sacrifício de Cristo. Observe, Deus enviou o seu próprio Filho, aquele que ele mais amava, aquele que ele ama, para nos resgatar. E esse preço foi pago por ele. Nós não merecíamos essa salvação. Você pode ler Hebreus capítulo 1, versículo 5, que você vai perceber que em Jesus agora, o próprio Deus Pai expressa o seu grande amor e o seu grande sacrifício também. Aqui há a ação da Trindade, ou seja, o Deus Pai está envolvido nessa obra da salvação. Jesus, ele está executando essa obra da salvação. O Espírito Santo também está envolvido nessa obra da salvação, agora nos convencendo ao amor de Cristo. E aqui nós vamos perceber que esse grande preço pago por Jesus nos traz agora e nos livra de toda e qualquer condenação. Jesus, ele ofereceu a sua própria vida no nosso lugar. O segundo subtópico, entendendo ainda mais sobre isso, trata sobre outro argumento. Sozinhos, não poderíamos ser libertos da escravidão do pecado. O preço do pecado sobre nós é muito alto. O peso do pecado também é muito pesado. Nós não tínhamos e não teríamos condições nenhuma, por nossas próprias forças, por nossas próprias ações, estarmos livres então da condenação do pecado, do processo da escravidão. Foi necessária a ação do próprio Deus em misericórdia, e isso aqui é graça de Deus, em planejar a salvação para nos libertar da escravidão do pecado. E essa salvação agora, como escolhidos de Deus, aponta então especialmente para esse pleno amor de Deus sobre o nosso coração.
À luz das Escrituras, nós também aprendemos, conforme a palavra, sobre esse pleno amor de Deus sobre nós, sobre esse grande sacrifício de Jesus. E esse sacrifício de Jesus agora nos traz toda a libertação. Olha, você não poderia comprar a salvação. Não havia sacrifício nenhum oferecido pelo homem que poderia garantir a sua salvação. A salvação não é comprada por ouro, por coisas corruptíveis dessa terra, mas a salvação ela é oferecida mediante a graça de Deus. Ou seja, foi a ação do próprio Deus, foi o poder do próprio Deus em nos libertar de todo e qualquer pecado. Se isso vale um glória a Deus, comenta aí. Vamos avançar então para o terceiro e último ponto, que trata então sobre o seguinte argumento: aquela cruz era nossa. Você sabia que o Calvário era para você, para mim? Nós merecíamos ser crucificados. Nós merecíamos a cruz. Mas Deus nos poupou, nos livrou, nos deu libertação por seu tremendo amor. O primeiro subtópico vai tratar sobre um argumento interessante, que o único e perfeito sacrifício foi realizado por Jesus. Na cruz, Jesus então substituiu a minha pessoa, a sua pessoa. Na cruz também foi substituído aquela perspectiva dos sacrifícios que eram realizados através da morte de animais. Porque a cruz foi o mais alto preço pago por nós. Nós estávamos em condenação e a cruz do Calvário, a morte de Jesus, então, vem de uma vez por todas nos reconciliar com Deus, conforme está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Efésios, capítulo 2, versículo 11 ao 19, também traz essa perspectiva. Na cruz do Calvário, nós experimentamos, então, a boa, perfeita vontade de Deus. Nós experimentamos, então, a ação tremenda do amor de Deus sobre nós. Na cruz, nós temos, então, essa libertação. Ou seja, na cruz, Cristo, então, pagou o único preço, o maior preço por nós, o preço de sangue. Você tem o valor do sangue de Jesus. E isso é precioso para Deus. E Jesus então te resgata e em Cristo agora você tem nova vida. O segundo subtópico desse terceiro ponto destaca que foi real. A morte de Jesus não é ficção. Ou seja, a morte de Cristo ela foi real. Cristo pagou o preço para nos resgatar. E esse preço agora de Cristo é algo histórico comprovado também. É algo que você pode perceber que o sacrifício de Cristo foi real. Ele foi zombado, foi cuspido, ele foi literalmente julgado por corrupção humana. Ele agiu de forma poderosa como rei, mas ele foi levado ao açoitamento, foi levado ao Calvário, foi crucificado no meio no seu lugar, voluntariamente. E voluntariamente falando, você vai perceber que o sacrifício de Cristo agora nos resgata para Deus. E esse sacrifício de Cristo aponta então toda a ação. Você vai perceber que ele passa pelo processo da crucificação. E o processo da crucificação era uma tortura muito bárbara naquele período. Cristo ele passa por um processo de crucificação que é terrível. Ele é amarrado em espécie de um mourão, colocado de joelhos. Ao lado direito um carrasco, ao lado esquerdo outro, que aplicaram a quarentena de açoites romana. Essa quarentena de açoites romana era estabelecida pelo seguinte chicote chamado azorrague, que tinha nas suas pontas pedaços de ossos e chumbo. E esse chicote de couro, aonde batia, levantava assim, então, pedaços da carne do prisioneiro. Cristo enfrentou isso por nós. Como ovelha muda no matadouro. Ele levou sobre si o patíbulos. O que é o patíbulo, pastor? É a parte da cruz, amarrado sobre os seus ombros. Tem muita gente que pensa que Jesus levou a cruz montada. Ele não conseguiria, era muito pesada. Só o patíbulos já pesava 60 quilos. O patíbulos era levado, no costume da época, amarrado no ombro do prisioneiro. E lá no Calvário, no lugar da sentença, já existia outra parte, conhecida então como estirpes. E no momento da sentença era montada e a pessoa era pendurada ou pendurada então no madeiro.
E isso demonstra o amor de Cristo por nós. Avançando, o terceiro e último subtópico destaca que o sofrimento e a vergonha da cruz. Nós vamos perceber que a vergonha de Cristo na cruz do Calvário foi terrível. Ele recebe em suas mãos os cravos, ele é zombado, ele é literalmente zombado no Calvário, mas no Calvário ele permanece firme no plano de Deus, orando ao Pai, pedindo perdão por mim e por você, entregando a sua vida de forma poderosa. A Bíblia destaca que ele no Calvário não perdeu para a morte, mas ele entregou o seu espírito a Deus. A Bíblia destaca de forma poderosa que como rei, como Senhor, ele morreu no Calvário. Mas morrendo no Calvário, ele morreu estabelecendo o plano do Pai. E antes de morrer, ele disse, está consumado. Ou seja, ele decretou no Calvário a nossa vitória. E no Calvário nós somos livres por causa de Jesus. Eu espero que essa aula possa ter contribuído com você para a glória de Deus. E se eu contribuir com você, se essa aula foi relevante para a sua vida, por gentileza, deixa o teu comentário aqui abaixo. Envia essa aula para mais alguém, compartilha na tua rede social, nos grupos de WhatsApp da tua igreja para nos ajudar a alcançar mais vidas em Jesus. Se você pode, tira uma foto assistindo a nossa aula, me marca nos stories do Instagram, marca aí junto com os teus alunos também. É claro que você pode nos seguir. O nosso endereço é muito fácil, @Janderson Nascimento ou então @FacilitaEBD. Eu vou ter o prazer em te receber por lá e compartilhar esse trabalho bonito que você está realizando na tua igreja. Não se esquece que eu estou postando aula de segunda a sexta-feira aqui no canal, sempre ao meio-dia. Mas toda quarta-feira é o encontro marcado da classe dos juvenis. Então toda quarta a gente está por aqui ministrando uma aula para a tua edificação em Jesus. Se você está afastado de Jesus, você precisa muito voltar para Cristo. Você pode aceitar a Jesus como teu Salvador, crendo nele. Comentando aqui abaixo, eu quero Jesus. Nós vamos orar por você. Visite uma igreja mais próxima da sua casa. Seja discipulado por alguém e cresça em Jesus. É claro, se você também precisa de oração por tua família, por você, deixa teu comentário aí também. Nós vamos orar por você. Esse é o nosso papel aqui na Escola Bíblica Dominical, te edificar e levar a tua vida a uma edificação em Cristo Jesus. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que vão ajudar muito você a crescer durante esse trimestre. O primeiro texto que eu quero indicar é a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Vale muito a pena você ter esse material em mãos. É da editora CPAD, especialmente nesse trimestre, onde nós estamos estudando sobre doutrina da salvação, cristologia. Quero indicar uma teologia sistemática muito legal da editora CPAD, do Eurico Bergstein. Vai te trazer uma perspectiva muito boa a respeito da ação e da obra de Cristo. Quero indicar para você outro texto que também é pentecostal, mas é publicado pela editora Vida Acadêmica do Mayan Pirman, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. Esse material é muito bom e vai te trazer uma perspectiva teológica muito boa para o teu crescimento. E quero indicar para você essa teologia sistemática pentecostal da editora CPAD. Você encontra no site da editora CPAD. Eu te aguardo por aqui na lição de número 3, onde nós vamos estudar sobre o seguinte argumento. Ele venceu a morte. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br.
uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.